a Agência Mais vai conversar com Elisa Santin sobre segurança da informação. Elisa é uma empreendedora que fez direito na faculdade, mas acabou migrando para esse lado da segurança da informação, da tecnologia, e hoje é head de vendas de uma startup chamada Acessa, que é justamente essa empresa que fornece tecnologia, né, nessa área de segurança da informação para a área do direito, é isso mesmo? Exatamente. Também para a área do direito, né? Como a Acessa, ela é uma empresa que é uma plataforma SaaS que faz o gerenciamento de acessos privilegiados, né? E quando a gente fala de acessos privilegiados, a gente está falando daquele login e senha que tem poderes a mais do que outros, né? Então, como, por exemplo, de advogados, de contadores, de médicos. Então, na área do direito, faz muito sentido, sim, a implementação da tecnologia Acessa para você garantir a segurança dos teus dados, dos dados dos sócios dos escritórios de advocacia, porque dessa forma eles conseguem fazer o compartilhamento das credenciais com seus colaboradores sem precisar de fato compartilhar aquele login e senha, sem precisar entregar aquele pendrive que é o certificado digital. Então isso também pode ser feito por contadores, por médicos, mas dentro do mundo do direito isso é muito presente, né, no dia a dia da advocacia. As pessoas têm uma tendência a achar que passar o seu login e sua senha é algo corriqueiro do dia a dia de trabalho, mas isso é muito sério, não é? Isso é muito sério, porque no momento que você compartilha o teu login e senha, primeiro que aquela pessoa que está recebendo, ela pode usar para outros fins, isso é fato, né? E também ela pode compartilhar com outras pessoas e pode também acontecer o vazamento daquela informação. Às vezes, não necessariamente aquela pessoa teve a intenção de vazar aquele login e senha, mas mesmo assim, existem vários hackers, a pessoa clica num link, acaba vazando as informações do WhatsApp dela, por exemplo, e vaza aquele login e senha. E com isso, você perde totalmente o controle daquilo que está sendo feito com a sua credencial. E quando a gente está falando desses acessos, por exemplo, de advogado, que são certificados digitais, a gente está falando de um poder que você consegue assinar documentos em nome da pessoa, você consegue executar atos dentro do tribunal ou de órgãos administrativos em nome da pessoa. Então, é muito sério você compartilhar esse acesso, né? De fato, não é correto e não está não está em conformidade com a LGPD você fazer esse compartilhamento. Então, a Acessa, ela veio justamente para trazer essa solução, porque não tem como um advogado que é dono do escritório de advocacia grande, ele não fazer esse compartilhamento, porque as pessoas precisam, de fato, acessar a credencial dele para executar o seu trabalho, né? Dentro de um escritório de advocacia grande, para vocês entenderem como funciona, existem equipes que fazem o protocolo, que fazem que redigem as peças, e que o protocolo é o ato de você colocar um documento dentro do tribunal. Para fazer isso, você precisa da credencial do sócio. Então, não tem como não compartilhar. Então, o que a Acessa trouxe é o quê? Uma forma de você compartilhar sem você estar compartilhando 100%, né? Ou seja, sem passar o login e senha, sem passar o certificado digital, mas também mantendo toda a auditoria. Tudo que a pessoa fizer fica registrado, você sabe tudo que foi feito com a tua E credencial. aquela pessoa é identificada, então eu E sei aquela que pessoa... quem assinou aquele ou protocolou aquela ação, por exemplo, foi fulano de tal. Exatamente, eu acho que esse é o ponto-chave, né? Porque dentro do escritório, por exemplo, de médio porte, a gente tem 10 pessoas que usam a credencial do sócio. Como que você vai saber quem executou cada ato? Por exemplo, se um protocolo for feito de forma equivocada, como é que você vai saber quem fez? Não tem como, porque todo mundo tem o mesmo acesso. Agora, com acesso, não. Cada colaborador tem o seu acesso individual. Por dentro desse acesso, que vão ser acessados todos os tribunais, ou órgãos, ou sistemas que forem, e vai ficar registrado exatamente quem fez cada coisa dentro de cada sistema. Então, é muito simples o produto, mas ele é muito essencial para garantir a segurança dos escritórios de advocacia. Então, você desenvolveu para que dados sensíveis não sejam compartilhados de uma maneira que que coloque aquele escritório, aquele consultório, aquela clínica
em risco, é isso? Exatamente, aham. É você realmente não ter a tua senha em lugar nenhum, nenhuma planilha, nenhum documento, nenhum WhatsApp, nenhum post-it, porque eu mesmo que trabalhei muitos anos no escritório, a gente colocava em post-it as senhas, assim, dos Todo sócios. mundo poderia ver. Todo mundo poderia ver. Então, é realmente você eliminar essa necessidade de ter essa informação por aí, e também você trazer uma auditoria muito maior, porque daí aí vem o plus, né? Você não só está deixando de compartilhar, mas como você também tem uma governança sobre todos os acessos, sobre tudo que está sendo feito. Você consegue segmentar o que cada um pode fazer ou não. Se eu desligar uma pessoa da empresa hoje, o que eu faço com as minhas credenciais? Eu tenho que mudar a senha de todos os tribunais? Não. Agora você consegue simplesmente revogar um acesso. Antes, o que acontecia na prática é que ninguém nem mudava a senha dos tribunais, mas aquele estagiário, aquela pessoa não estava mais no escritório há muito tempo. Era pura E ela confiança. poderia acessar ainda assim, pura confiança. Eu acho que no escritório de advocacia existe essa cultura da confiança um pouco cega até mesmo, sabe? Porque você compartilha ali sem se preocupar com o que pode acontecer, né? E existem dados, assim, das fraudes que já ocorreram? Tem alguma tabela, né, onde as pessoas possam entender o quanto é importante esse sigilo? É muito importante, porque assim, por exemplo, dados sensíveis como CPF, telefone, endereço, dos clientes, dos advogados, eles ficam dentro dos tribunais em partes que só o advogado pode acessar. Não é uma consulta que fica pública para todo mundo. Nas consultas públicas, essa informação fica mascarada, né? Agora, se você entra com a senha de um advogado, você consegue ter acesso a essas informações. E são as mesmas informações que aqueles grupos de estelionato, por exemplo, eles usam para aplicar o golpe. Né? Tem aquele golpe que é muito clássico do falso advogado, que você entra em contato com o cliente dizendo, passando todas as informações do processo. Esse é o teu processo, essas são as tuas informações, eu preciso de um pagamento para te liberar o valor. Então, ele usa os dados que estão no tribunal e são dados que só o advogado consegue acessar. Então, como que eles estão acessando? Estão acessando por conta de vazamento de senhas de advogados ou até de compartilhamento indevido. Mas é um fato, né? Se é uma informação que só um acesso privilegiado de advogado pode acessar e as pessoas estão movimentando essa informação, então é mais uma coisa que a gente consegue também diminuir de maneira O bastante... risco. E me diga uma coisa, como é que você, do direito, migrou para uma área que é muito mais tecnológica, né? Então, exatamente. Na verdade, desde o primeiro período da faculdade de Direito, eu já entrei num escritório de advocacia de grande porte e dentro da controladoria jurídica, que é o setor responsável pelos sistemas, pela parte mais operacional, por aquela parte realmente mais burocrática. E eu já entrei num lugar que eu me sentia muito confortável, que eu sempre gostei muito de organização, né? Sempre gostei muito de fazer gestão, e desde do começo eu já fui migrando a minha caminhada e minha trajetória para uma parte mais tecnológica. Foi nesse escritório que eu fiz a minha primeira especialização em Business Intelligence. Eu sou especialista em BI, que é uma tecnologia, né? Então, ali, esse universo de tecnologia já fazia muito mais sentido para mim. Eu tenho mais aptidão com a lógica do que com o direito em si, apesar de ter cursado direito. E sempre também dominei muito Excel, né? Então, sempre fui para esse lado. E quando eu terminei a faculdade, quando eu saí do escritório de advocacia, a primeira coisa que eu fui fazer já foi empreender em uma consultoria onde eu prestava serviço de gestão da informação, de gestão de tecnologia para escritórios de advocacia, né? Então, a minha trajetória ela sempre foi nesse sentido, de como usar a tecnologia dentro do direito. E de alguma maneira esse compartilhamento de senha e tal, isso te chamou a atenção? Tipo assim, pô, isso não pode ser assim? Muito, muito. Nessa primeira experiência já era, essa questão das senhas já era muito latente, porque eu trabalhava no escritório de grande porte, então a gente tinha mais de 100 colaboradores no escritório, 2 sócios
e essas credenciais dos sócios, elas eram compartilhadas entre, principalmente entre as pessoas da controladoria, que eram quem manipulava os sistemas. Uhum. E ali a gente já lidava com essa realidade de ter que ter uma lista de logins e senhas, ter que ter o pendrive, que é o certificado digital, vários pendrives compartilhados. Isso já era uma coisa que causa uma estranheza, né? Porque eu era estagiária e já estava com a credencial do advogado sócio aqui na minha mão, né? Com a senha dele. E a gente sabe o poder que tem isso, né? Então ali já causava uma estranheza. É, e no decorrer dos anos, isso foi ficando cada vez mais sério, né? Porque eu fui percebendo como a gente gastava muito tempo para entrar nos tribunais. Porque cada um tinha um login, cada um tinha uma senha, às vezes você entrava com pendrive, às vezes não. Enfim, daí causava uma complexidade operacional. Quando até que foi um momento assim que foi crucial, que a gente desenvolveu a solução mesmo, foi dentro de uma startup que eu também estava ali atuando como head jurídica nessa Uhum. startup. E, e nessa startup a gente também tinha essa prática de compartilhar uma planilha com várias senhas, só que os tribunais eles foram lá e implementaram aquele TOTP, Hum. que é aquele código de dupla autenticação, que vai um código para o celular do advogado. Aí aquilo causou um estresse operacional muito grande, porque daí toda vez que alguém tinha que acessar um processo, tinha que pedir o código para o advogado. E o advogado estava em audiência, estava ocupado, não podia. E daí foi que aconteceu da gente começar a desenvolver acesso. Porque daí o William Borek, que é o diretor técnico dessa startup também, ele falou assim, eu falei para ele, olha, a gente precisa encontrar uma solução, tá difícil operacionalmente, mas ainda a preocupação não era muito de segurança, sabe? A preocupação era mais operacional naquele Facilitar a momento. operação. Exatamente. Daí ele trouxe o cofre de senhas, ele mostrou essa solução, ó, a gente pode fazer desse jeito. E daí foi incrível, assim, a gente olhou e falou assim, nossa, isso faz muito sentido e isso faz sentido que todos tenham, né? Aí veio um produto que hoje é Acessa, né? Que é um cofre de senhas, onde esses códigos de dupla autenticação ficam dentro do cofre, onde as pessoas acessam por dentro desse sistema, não precisava mais ficar compartilhando a senha, nem o token, o código estava ali, então aí a gente foi só melhorando esse produto e a gente criou a Acessa. Então a Acessa ela foi sim uma construção de uma vida de experiência profissional, Uhum. né, quebrando a Uma cabeça com isso. necessidade Uma que estava necessidade. ali e ninguém até então tinha Exato. se importado com ela, É, né. exatamente, Aham. aham. E a questão da segurança é uma questão, assim, que deveria ser a crucial, mas sendo sincera, no momento não foi. No momento a gente resolveu a solução operacional, só que a segurança ela veio, assim, com tudo e aí foi que a gente percebeu: "Nossa, olha só como a gente está mais seguro agora, né". A Uhum. gente realmente agora sabe o que cada um está fazendo, a gente não compartilha mais a credencial. Olha só que alívio que tem de saber que os colaboradores não estão com esse poder todo nas mãos. É, acho que para as pessoas entenderem também, a gente não deve, pelo menos não deve, Uhum. né, eu não faço isso, compartilhar senha de cartão de crédito, Sim, cartão de banco, é a mesma coisa, né, Elisa? exatamente. Não deve. A verdade é que, igual eu te disse, né? É uma prática que a gente faz no dia a dia da advocacia, da contabilidade, de outros meios, até porque precisa, Uhum. mas não deveria acontecer. Né? Nenhum compartilhamento de credencial deveria ser passada para outra pessoa, né? Mas como é necessário, aí existe a solução tecnológica para isso. E os Uhum. escritórios de advocacia já estão atentos a isso? Eles já perceberam a importância disso e começaram a procurar vocês? Como que tá? Então, eu sinto que ainda muito pouco, sabe? Os escritórios ainda não eles buscam muito mais por conta da facilidade operacional do que da segurança, eu percebo isso. Uhum. E, e os escritórios, eles estão começando a perceber agora, porque existem soluções que estão falando sobre isso no mercado, os escritórios maiores estão começando a pensar sobre isso, mas os escritórios de médio porte, assim, eu percebo que
é muito difícil ainda deles entenderem até mesmo o produto, a necessidade dele. Então existe um desafio aí, uma barreira que a gente precisa. Agora, você falou que outros escritórios também podem se beneficiar, né? Uhum, Como contadores, isso. médicos, Uhum. clínicas médicas, Clínicas hospitais, médicas. inclusive. São dados Uhum. sensíveis também, né? São dados sensíveis também. E eu dentro da contabilidade faz muito sentido, assim, eu acho muito necessário, porque o contador, ele tem todas os certificados digitais de todos os seus clientes, né. E como que ele faz a gestão de tudo isso? E mais ainda, como que ele se protege de eventual acusação? Né, por exemplo, se alguma coisa for feita por dentro de algum órgão governamental com a credencial de um cliente, de uma empresa, e foi feito algo errado, como que o contador até mesmo se protege daquilo Sim. se ele tem acesso àquilo, né? Então eu vejo muito por esse lado, de que se o contador tiver os seus atos auditados, isso traz segurança para ele mesmo, Uhum. né? De que, olha, estou fazendo tudo o que eu fiz com a tua credencial, que eu tenho acesso, está aqui, ó. Foi isso que foi realizado com essa credencial que eu tenho acesso. E isso também para médico, por exemplo, se o médico ele compartilha a credencial dele com a secretária dele, que seja, Sim. para ela fazer umas assinaturas para ele, isso já é um risco aí, né. Então, ele também poderia já estar se blindando de qualquer risco. Isso para qualquer outra situação, até mesmo uma agência de marketing, detém os logins e senhas de todas as redes sociais dos seus clientes. Uhum. Não seria melhor se tudo isso estivesse dentro de um cofre único e que tudo isso estivesse auditado também? Então eu falo, assim, que o universo ele é muito grande, na verdade ele é do empresarial, né, essa Claro. realidade. Até porque as mídias sociais, Uhum. um dia está numa agência, outro dia pode estar com Uhum. outra agência, e às vezes aquela agência que criou não consegue se desfazer daquela conta, Exatamente. e o cliente fica na mão, às vezes, sem a sua mídia social que ele passou anos construindo. Exatamente. E é um problema essa questão também dos logins e senhas de redes sociais, né. Uhum. Então eu acredito que o universo ele é muito grande, sabe, só que a gente de forma estratégica está entrando em um nicho de cada vez, né, para a gente ir se estabelecendo como empresa, então estamos focados agora na advocacia, né, mas eu entendo a Acessa como um produto para qualquer empresa, de fato, assim, qualquer profissional que tenha que faça compartilhamento de credencial, seja lá qual for, Para faz todo aumentar a sentido. segurança, né? Uhum. E a Acessa é aqui de Curitiba. E a Acessa é uma startup curitibana, eu sou curitibana, na época quando a ideia surgiu eu estava morando em São Paulo, só que quando veio a Acessa, eu falei: "Não, eu acho que a gente precisa abrir em Curitiba, eu acho que Curitiba é um polo de tecnologia, é um lugar bom para mostrar para o mercado de que funciona, de que é bom produto", porque o curitibano é exigente, Sim, né, então foi uma decisão muito boa de ter e também aproveitei também e voltei para Curitiba, porque eu amo essa cidade também. que bom. Uhum, E nós agora vamos sair da Acessa e uhum, vamos entrar um pouquinho na vida da Elisa. uhum. Elisa, você não tem só o desafio de fazer a Acessa ganhar o país e quem sabe até mais do que isso. Você tem um outro desafio grande. Conta pra gente qual é. É, esse desafio eu acredito sim que seja conseguir enfrentar tudo isso, né, e conseguir enfrentar o câncer, né, eu preciso dizer que eu sou paciente oncológica, né, então é conseguir enfrentar o câncer todos os dias, mas mantendo a felicidade e continuando correndo atrás dos meus sonhos, eu acho que esse é o desafio, sabe? Eu enxergo essa luta que eu estou vivendo hoje como uma luta assim de realmente diária, assim, de você continuar seguindo a vida e fazendo o que tem que ser feito, e trabalhando e correndo atrás dos meus sonhos, enquanto enfrento também uma questão muito séria de saúde, mas que graças a Deus tem só me dado coisas boas, sabe? Eu tenho crescido como pessoa, Uhum, então eu acho que esse é o desafio. uhum. Isso. Mas me conta um pouquinho, Uhum. esse
câncer, ele é um câncer aonde? Uhum. E é o primeiro momento que você convive com ele? Não, em 2022 eu fui diagnosticada com câncer ósseo na tíbia direita. Uhum. E daí, isso foi no final de 2022, eu passei 2023 e até metade de 2024 fazendo quimioterapia, fiz bastante quimioterapia e fiz a cirurgia de ressecção óssea, Uhum. até que na metade de 2024 eu entrei em remissão, né, que é quando eles entendem que não existe mais a doença no corpo. Foi uma alegria na época, né, daí eu passei só a acompanhar. Aí, recentemente, esse ano, no começo desse ano, eu comecei a sentir alguns sintomas diferentes, já estava na hora de fazer os exames de acompanhamento, comecei a sentir um pouco de falta de ar, um pouco de chiado no peito. Aí foi que eu fui fazer todos os exames novamente e descobrimos que houve uma reincidiva, né, que é quando a doença ela volta. Uhum. E a doença, então, hoje, ela de acordo com o último exame, né. Sempre falo isso porque pode ser que não esteja mais nada agora, né. Uhum. Mas de acordo com o último exame, que foi há um mês atrás, a princípio a doença voltou na perna, onde ela começou, e ela migrou para outras partes do corpo, como o Uma pulmão, metástase, então? metástase, o pulmão, os gânglios linfáticos e o fêmur esquerdo, tem Uhum. focos da doença também. Uhum. E você faz que tipo de tratamento? Faço Quimioterapia, imuno? isso. Eu tô fazendo quimioterapia. Uhum. A princípio, é o único tratamento que eles indicam nesse momento. Eles Uhum. ainda não querem fazer nenhum tipo de cirurgia, porque precisam que realmente haja uma redução, né, do tumor para fazer qualquer interferência, cirúrgica. E e a minha quimioterapia, ela é feita no Hospital das Clínicas, né, que tô recebendo um atendimento maravilhoso do SUS lá, graças a Deus, e a cada 15 dias eu faço a quimioterapia. Uhum. E graças a Deus tô reagindo super bem, não tenho muitos efeitos colaterais, bem pouco, assim, bem pouco enjoo. E nesse período, assim, que eu posso, eu sigo minha vida normalmente. Aham. Você acha importante uma paciente, com câncer, um paciente oncológico, manter suas atividades na medida que ele consegue? Eu acho muito importante. Eu acho que para mim é muito importante, assim, eu continuar trabalhando, eu continuar, com os meus objetivos, indo para academia fazer musculação, continuar fazendo as coisas que eu gosto. Tudo isso para mim me faz eu me sentir mais viva, e eu acredito que isso ajuda muito no tratamento também. Uhum. Claro, a gente também tem que respeitar os limites do corpo, né, então num dia, por exemplo, de quimioterapia, que eu não estiver me sentindo bem, né, ou no dia seguinte, que eu estiver me sentindo cansada, eu vou ficar dormindo o dia inteiro, se for necessário. Mas, depois que você respeita o teu corpo, ele mesmo te abençoa, né, porque daí depois você no momento que você está se sentindo bem, eu acho muito importante se reerguer e já continuar a vida, porque senão eu acho ruim se entregar, sabe, eu acho ruim, assim, pensar que a vida só vai continuar depois que passar essa doença. Não, a vida ela tá aí, ela é um presente todos os dias, ela está acontecendo enquanto a doença está acontecendo também. Então, eu acho muito importante continuar. E Uhum, como você se comporta em relação ao futuro? uhum. Com relação ao futuro, eu continuo planejando normalmente, e sonhando, e imaginando que eu quero isso, que eu quero aquilo. Por mais que, a medicina diga, por exemplo, que o futuro não seja tão longo, vamos supor que ela diga isso, eu tenho muita fé em Deus, né, então eu realmente acredito que a última palavra vem de Deus, isso Uhum. também é muito particular de cada um. Então eu vivo a minha vida como se eu fosse ter 100 anos de vida, assim como todo mundo, né, que tem essa sorte, essa bênção de viver bastante, e eu continuo projetando os meus sonhos para o futuro e tenho vários planos e continuo correndo atrás deles. Até porque tem gente saudável que às vezes vai atravessar a rua e não chega do outro lado, né, Exato, Elisa? exato. E nesse sentido eu até parece, até estranho eu dizer isso, mas o que eu sinto muitas vezes até o mesmo um privilégio. O Uhum. privilégio, assim, de lidar com essa situação de forma de que
com que isso se torna mais realidade na minha vida do que na vida de outros, mas que deveria ser na realidade na vida de todo mundo. As pessoas deveriam Entender entender a a finitude, não é? finitude de que realmente as coisas podem acabar a qualquer momento. Então, a gente precisa viver o hoje mesmo, o presente, né, que é o hoje, e a gente precisa viver ele da melhor forma, porque para todo mundo pode acabar, como você mesmo disse, né? Só que quem passou por isso, você também passou, não sei se você tem esse sentimento, mas eu acho que a gente acaba tendo um sentimento mais real de que isso pode realmente acabar a qualquer momento, e para mim eu tenho olhado isso de maneira muito positiva, de que é um privilégio. Obrigada a Deus por me dar essa sensação e porque isso me impulsiona a aproveitar a minha vida melhor. É interessante porque você aprende a agradecer o Uhum. pouco, né, não precisa Sim, ser o muito. exato. Você entende que a felicidade pode e está nas Uhum. pequenas coisas, Não, né, e Elisa? está mesmo. Ela está nas coisas mais simples, está a felicidade, sem dúvida. Uhum. Agora, falando desse futuro, como é que você se vê e vê a Acessa? Uhum. Daqui a alguns anos, a startup costuma crescer rápido, né? Sim, Então, sim. assim, vamos falar de 2 anos, como é que você vê esse trabalho que você faz, esse desenvolvimento, né, dessa tecnologia, Uhum. e você, aonde você quer estar? Sim. Eh, Respondendo sobre a Acessa, eu realmente enxergo a Acessa em pouco tempo, em médio prazo, na verdade, como uma startup que alcançou uma visibilidade nacional e que ela já está muito conhecida na advocacia, então já com seus milhares de clientes na advocacia, e também atendendo os outros nichos da sociedade, como principalmente as contabilidades. Eu acredito na Acessa como uma referência de acesso, de governança de acessos a nível Brasil, sabe? A princípio, né? A Acessa, como ela é uma tecnologia que é um SaaS muito simples, que é autogerenciável, eu vejo ele um potencial muito grande até mesmo para expandir pelo mundo. Mas isso a longo prazo, tá bom? Eu aceito. Pode ser a médio prazo, eu entendo que ela vai ser uma startup, uma tecnologia conhecida e que as pessoas vão usar e que as pessoas vão ter e que vai ser uma coisa normal, assim, do dia a dia. Ah, né? Já pegou o teu acesso pela Acessa? Né? Uhum. Dentro de qualquer meio institucional, assim, é isso que eu enxergo. E você? E para mim, eu enxergo, para mim eu tenho alguns sonhos pessoais, né? Então eu já enxergo eu tenho, hoje em dia, eu tô com quase 30 anos, vou fazer 29. Uhum. É esse mês. Tá? Então eu vejo assim que agora o que eu quero para minha vida pessoal é muito mais família, sabe? Então eu pretendo me casar, pretendo ter filhos. Eu estou já pensando nessas coisas, sabe? Eu vou continuar sendo uma empreendedora, uma empresária, fazer parte de várias empresas como já faço. Elas vão estar andando muito bem e eu vou trabalhar em paz nelas, não vou ficar me estressando também, e elas vão estar prosperando ali, mas eu vou estar numa vida tranquila, com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos. É isso que eu imagino para mim. Muito bom. Ah, É importante a gente não perder o foco, né, do sim, que a gente quer, muito bacana. sim. Então, eu convido você a conhecer a Acessa. A partir de agora, você quer dar o site, ou um canal de comunicação? É acessapp.com.br. Lá você consegue falar conosco pelo WhatsApp, consegue ver mais informações sobre os nossos planos, nossos produtos. Então, acessem o acessapp.com.br e sejam bem-vindos a um mundo da governança digital. E quem quiser te acompanhar no Instagram, pode te acompanhar? Pode, com certeza. Meu Instagram é Elis Santin, junta o Elisa Santin, né? Aham. Elis Santin é o meu Instagram. Podem me acompanhar lá também. Eu compartilho muito da minha trajetória, da minha vida, da luta que eu estou enfrentando contra o câncer, mas também do dia a dia do empreendedorismo, das startups que eu participo. Então, sejam muito bem-vindos lá também. Elisa, e a Acessa tem Instagram? Tem sim.
O Instagram da Acessa é acessa, com 2 Cs e 2 S.br. Pode nos acompanhar por lá, que a gente sempre solta bastante novidades sobre esse mundo de governança digital. Muito bem, muito obrigada. E é sempre uma alegria falar com mulheres que não só pelo câncer, mas que além de todas as cobranças que a sociedade nos faz, né, está aí empreendendo, jovem, e que ela seja uma grande inspiração para quem nos acompanhou até aqui. Não esqueça de compartilhar essa história bacana com quem vocês acharem que é necessário, seja com médicos, contabilistas, também os próprios advogados e escritórios de advocacia, mas também com pessoas que às vezes precisam ouvir que é possível sonhar com algo, realizar, mesmo enfrentando as dificuldades, porque dificuldade todo mundo tem. Sim, né? é verdade. Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau.